queridos alunos. Nós vamos dar continuidade ao estudo dos clássicos da sociologia. E lembro que na última aula nós falávamos sobre a sociologia weberiana, sobre Max Weber. E de maneira bem introdutória, nós compreendemos que o Weber ele tenta criar um diálogo silencioso com a sociologia positivista de Emile Durkheim e, de certa maneira, também ele cria um diálogo com a sociologia de Karl Marx, a sociologia marxista. Bom, lembro que nós paramos no conteúdo sobre o que é a ação social. O objeto de estudo da sociologia de Weber é a ação social. A ação social para Weber é qualquer conduta humana dotada de significado, e essa conduta humana leva em consideração a conduta de outro ou de outras pessoas. Logo, não é qualquer tipo de ação. Uma ação, para ser considerada social, ela tem que levar em consideração, portanto, a expectativa que nós temos da conduta alheia, da conduta de um terceiro. Bom, o Weber ele tenta classificar a ação social a partir de 4 tipos apresentados por ele para tentar facilitar e encaixar as ações sociais em um determinado tipo de nomenclatura. É claro que se a gente for colocar na realidade, não existem somente 4 tipos. Muitas vezes uma ação social ela pode estar inserida em um ou mais tipos dessa classificação apresentada por ele. Mas para facilitar, organizar e até mesmo sistematizar o conhecimento da sociologia, ele cria essas categorias. O primeiro tipo de ação social apresentado por ele é a ação racional com relação a fins. O segundo, a ação racional com relação a valores. A terceira é a ação tradicional. E a quarta, a ação afetiva. Olha, ele apresenta essas 4 classificações a partir de um desenvolvimento de grau de racionalidade, sendo a primeira, a ação racional com relação a fins, mais racional do que a última, que seria a ação afetiva. Então a ação social ela varia de acordo com o grau de racionalidade. Bom, então vamos à primeira, ação racional com relação a fins. A própria nomenclatura já mostra fins. Esse conceito de fins está relacionado à finalidade. Então a ação racional, onde a conduta, essa ação social, ela vai estar ligada a qualquer finalidade racional, como por exemplo você estudar para passar de ano. Olha, você só estuda para passar de ano. O ato, a finalidade de passar de ano é uma finalidade racional. Uma outra questão é se você quiser investir numa bolsa de valores e não entende nada sobre bolsa de valores, você vai consultar alguém que entenda, um banco, algum empreendedor, alguma pessoa da sua família talvez que já investiu, para você compreender um pouco mais sobre esse tipo de investimento. Bom, a segunda ação, a ação racional com relação a valores, ela não diz respeito mais aos fins, às finalidades, mas que leva em consideração são os valores que são absorvidos e aprendidos por você. Exemplo disso é quando você pede opinião, talvez, para sua mãe ou para o seu pai no ato de comprar uma roupa da moda, se aquela roupa é bacana ou não. Ou quando você pede conselhos para as pessoas mais velhas, que você tem um certo tipo de carinho, que você tem um certo tipo de respeito. Ou quando você simplesmente pede conselhos, até mesmo, para o padre da sua paróquia. Isso está relacionado aos valores. Os valores eles podem ser diversos, os valores familiares, os valores religiosos, enfim. Nós passaremos agora para a terceira ação, que seria a ação tradicional. A ação tradicional é aquela conduta humana que está condicionada ao elemento tradição. A tradição que é imemorial, a tradição que ela se fixa no tempo. Muitas vezes nossas ações elas são conduzidas pelas tradições que nós acatamos, que nós absorvemos. Exemplo disso é quando você presenteia alguém no Natal e é tradicional essa conduta de presentear alguém. E quando você não recebe um presente no Natal, você fica todo chué, achando que as pessoas não importam com você. Bom, ou presentear alguém na Páscoa ou em qualquer data comemorativa. O ato de presentear em datas comemorativas, portanto, é um tipo de conduta, é ação social tradicional.
Por fim, a ação afetiva, que está ligada aos desejos, aos prazeres, até mesmo aos sentimentos do homem. A ação afetiva, portanto, ela está ligada aos sentimentos de ódio, amor, ao sentimento de justiça e injustiça, etc. Bom, quando você se depara com uma briga de trânsito, uma briga de casal de namorados, muitas vezes está ligada a certos sentimentos explosivos naquele momento, e assim a ação social ela se torna afetiva. Bom, depois de entender de maneira bem superficial esses 4 tipos de ação social, nós vamos agora passar para o conceito apresentado por Weber, que é o conceito de tipo ideal. O que é o tipo ideal? Weber ele fala que o tipo ideal é um conceito da sociologia criado por ele, que é abstrato, para compreender os fenômenos sociais que acontecem de fato. Porque muitas vezes você, enquanto sociólogo, não consegue traduzir isso de maneira clara para o papel, para a sua teoria, não consegue traduzir os fenômenos como eles de fato ocorrem. Então os tipos ideais são ferramentas que simplificam os fenômenos sociais e traduzem esses fenômenos para a teoria. Então, por exemplo, quando eu falo dessas 4 classificações de ação social apresentadas por Weber, essas 4 classificações são tipos ideais da sociologia. Isso, de fato, não ocorre dessa maneira. Muitas vezes as ações, como eu disse, elas podem envolver mais de uma dessas classificações. Bom, o tipo ideal também está ligado à noção de poder e dominação, que é um outro tema discutido por Weber. Weber acredita que existe uma diferença entre poder e dominação. Enquanto o poder é qualquer tipo de ação que reprime ou oprime uma outra pessoa, quando Weber fala sobre o poder não necessariamente ele é legitimado. A dominação, ao contrário, ela é legítima. Então, olha só, quando você exerce poder sobre alguém, esse poder não necessariamente é legítimo. Quando eu peço, por exemplo, a alguém, abre essa porta para mim. Quando você faz um tipo de pedido e essa pessoa que você pediu atende ao seu pedido, e você está exercendo poder sobre essa pessoa. No entanto, esse poder exercido não tem nenhuma legitimidade. Você só conseguiu executar esse poder a partir, por exemplo, de um pedido. Então, os tipos ideais de dominação, para ele, são 3. Ele classifica 3 tipos de dominação. A dominação, portanto, ela pode ser legitimada pela tradição, ela pode ser legitimada pelo carisma e ela pode ser legitimada pela legalidade racional. Então existem 3 tipos de legitimação. Por exemplo, quando nós falamos que o pai exerce poder sobre o filho, esse poder é legítimo, logo é uma dominação tradicional. O segundo tipo de dominação é a dominação carismática. A dominação carismática é a dominação em que o carisma, a personalidade, ela afeta, ou melhor, ela legitima o poder. Exemplo disso é quando uma pessoa como a Elizabeth II, rainha da Inglaterra, pelo seu carisma, pela sua personalidade, ela exerce poder. Um outro exemplo é quando nós temos alguns heróis, figuras heróicas, como Martin Luther King, figuras heróicas como Mahatma Gandhi, que são líderes políticos, né, e conseguem exercer, de certa maneira, a partir da sua personalidade, do seu carisma, poder. Eu posso dizer também que Hitler ele foi uma figura carismática e conseguiu exercer poder sobre os cidadãos da Alemanha. Bom, por fim, pessoal, nós temos a terceira dominação, que é a dominação legal racional. Essa dominação está relacionada às sociedades complexas, onde ela vai ser legitimada de maneira racional. Muitas vezes está ligada a cargos de poder, de liderança, como, por exemplo, a dominação legal racional exercida pelo cargo de presidente da República, ou exercido pelo cargo de policial, ou exercido pelo cargo de professor.
Então espero que vocês tenham entendido e até uma próxima aula.